Tem alguns momentos, não é, que eu gostaria de participar, se eu pudesse voltar o tempo, sabe, entrar naquela máquina do tempo. Eu gostaria de voltar alguns momentos, e um dos momentos que eu gostaria de voltar é naquele dia onde Jesus Cristo foi anunciado, onde os anjos aparecem para os pastores e começam a cantar glória, não é? Glória nas maiores alturas, paz, anunciando Jesus Cristo. Eu queria também estar ali quando os magos vêm e eles oferecem presentes, mas um dos momentos que eu gostaria de estar presente é quando Jesus Cristo, ele conversando com as pessoas, ele diz: eu sou a luz do mundo. Como a gente diz aqui no espetáculo, imagine você ouvindo de Jesus: eu sou a luz do mundo, como você me vê? Como você me vê? E é sobre esse como você vê Jesus Cristo, porque Natal é sobre Salvador. Fala comigo, gente, Salvador. Embora a gente desfrute do convívio da família, dos presentes, da comida, desse momento tão gostoso que a gente vive, né? Numa cidade bonita, muita luz, mas Natal não faz sentido se a nossa mente, se os nossos olhos não perceberem que Jesus é o Salvador. Ele é anunciado como o Salvador. O anjo diz para Maria para colocar o nome de Jesus, porque ele salvaria o mundo. Mas salvar de quê, gente? 3 coisas que eu quero estar chamando a atenção sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo veio. Natal é sobre luz, não é? É sobre esse conhecimento. A propósito, não sei se você sabe, mas a definição de luz na Bíblia é conhecimento. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo, ou seja, eu sou o conhecimento sobre Deus, o caminho de Deus, a vida sobre Deus. Por isso que do outro lado a gente vai ver o príncipe das trevas, ignorância, onde tem manipulação, onde tem cegueira, a gente vê a presença maligna. Jesus Cristo veio salvar de quê? Da morte para a vida. Fala comigo, gente, da morte para a vida. E qual é a definição de Deus, qual é a definição de Jesus, da palavra de Deus sobre morte? Morte na Bíblia é o estado do pecado. É o estado do pecado. A Bíblia diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia fala sobre o pecado, que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. E o que é essa vida morta? Efésios, uma carta que Paulo, ele escreve no capítulo 5, versos 1 a 5, ele define essa vida morta. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mortos em quê? Em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, mortos vivos, costumavam viver. Como? Como é que essa vida de pecado? Seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, ou seja, Satanás, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza, merecedores de ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Algo que precisa ser entendido, e Paulo ele explica também na carta aos Romanos, no capítulo 5 ele diz o seguinte, que por meio de um, quem é esse um? Adão. Ali no Gênesis, por meio de um, veio o pecado, e pelo pecado a morte. Muito mais os que vivem pela graça reinarão em vida aqui. O que é que o pecado fez, gente? O pecado, ele destruiu algumas coisas. Primeiro, o pecado, ele destruiu a natureza do homem,
ele implantou uma outra natureza. E qual era a natureza do homem? O homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. Imagem, o ser; semelhança, o fazer. No Éden, o homem tinha autoridade. No Éden, ele exercia a mesma natureza de Deus. O problema do pecado é que ele mata. O problema do pecado é que ele cega. O problema do pecado é que ele escraviza. Por isso que a Bíblia diz que falam de vivos que são mortos. São vivos, mas na verdade não fazem o que querem. Por quê? Porque são escravos do pecado. O pecado, ele rouba a nossa identidade. O pecado faz com que eu e você, a gente não venha fazer aquilo que é natural de um filho de Deus, agradar a Deus. Paulo, explicando sobre isso, no capítulo 7, numa carta aos Romanos, ele diz o seguinte, ele explicando o efeito do pecado, ele diz assim: porque o bem que eu quero eu não faço. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal justamente é isso que eu faço. Que homem eu sou, como é que eu saio disso? E aí ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus. E aí ele inicia o capítulo 8 assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Jesus Cristo veio salvar, Jesus Cristo veio quebrar, Jesus Cristo veio quebrar o poder do pecado. Jesus Cristo veio para que eu e você, a gente possa ter vida, mais uma vez, definição de vida, ter os nossos pecados perdoados, porque os nossos pecados são perdoados, a natureza de Jesus passa a viver na minha vida e na sua vida. E o que é que a natureza de Jesus passa a fazer na minha vida e na sua vida? Transformação, gente. Jesus não veio transformar hábitos, presta atenção. Hábitos a gente pode até ler um livro e muda. Hábitos a gente pode até mudar através de uma terapia. Mudar algumas coisas na nossa vida a gente pode até com um amigo. Mas transformar o coração, gente, só por meio de Jesus Cristo. Podemos até mudar por algum tempo, mas transformação de verdade só por meio de Jesus Cristo. Natal é sermos livres, Natal é sermos perdoados, Natal é viver a natureza de Jesus. Você não foi feito para mentir, você não foi feito para ser hipócrita, você não foi feito para imoralidade, você não foi feito para isso. Você foi feito para viver a verdade, você foi feito para viver na luz, você foi feito para viver. Ei, gente, é bom quando a gente vive essa natureza de Jesus. Ele veio nos salvar do pecado, ele veio nos dar vida, mas também ele veio nos salvar da condenação para a justificação. Gente, glória a Deus, porque os nossos pecados são perdoados. Pecado é ter dívida paga. Ser justo é ter dívida esquecida. Vou repetir. Pecado, ser perdoado os nossos pecados é ter dívida paga. Mas a gente ainda continua. Mas se não fosse a justiça de Deus, a gente ainda continuaria com a condição de condenado. Gente, por causa de Jesus Cristo, Ele perdoa os nossos pecados. Mas glória a Deus, por meio de Jesus, a gente se tornou justiça de Deus. Justiça de Deus. Porque quando a gente olha na Bíblia, o salário do pecado, ou seja, o resultado do pecado, o resultado da desobediência, gente, não poderia ser pago com esforço próprio. Não haveria condições de ser pago com esforço próprio. Glória a Deus, porque a gente canta nessa música que Ele não se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu de nós, Ele veio para perdoar os pecados, mas Ele veio para ser a justiça de Deus na nossa vida. Justificação é eu receber o crédito que Jesus tem na minha vida. A Bíblia fala no livro de Romanos, diz assim, Romanos capítulo 5, no verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. O que é que significa isso na prática? Significa na prática que um dia eu e você, algumas verdades, eternidade é real, a vida passa rápida.
vai ter prestação de conta e a gente precisa viver missão de vida. Eu vou repetir, a eternidade é real. A vida passa muito rápida. Vai ter prestação de conta e a gente precisa viver missão de vida. Viver missão de vida e prestação de contas, só existe um caminho: Jesus Cristo. Um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus, e comparecer diante de Deus, ninguém tem condições de estar diante de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, mas por causa de Jesus, meus pecados são perdoados. Por causa de Jesus, Paulo fala que Ele mesmo há de nos apresentar diante do Pai. Jesus, Ele vai tomar o meu lugar, o seu lugar. Eu e você seremos apresentados diante de Deus, e Deus não vai ver eu, não vai ver você, não vai me ver, vai ver Jesus Cristo. Por causa de Jesus Cristo, eu e você iremos estar diante do Pai, por causa da justiça de Deus. Salvar do pecado, da morte para a vida, nos salvar da condenação para a justificação, e nos salvar da religião para o relacionamento. Religião, relacionamento. Uma das coisas que o pecado fez na vida do homem foi quebrar o relacionamento com Deus. Gente, vamos falar sério. É da presença de Deus que a gente precisa. É da manifestação da presença de Deus que a gente precisa. Vamos ser honestos. Os melhores momentos da nossa vida é quando a gente desfruta da presença de Deus. Não é verdade, gente? Que coisa linda o que está acontecendo aqui. Sabe o que está acontecendo aqui? Não é simplesmente a beleza, a propósito, que coisa linda dessa nossa equipe. Não é simplesmente a beleza disso, mas algo que está acontecendo na minha vida e na sua vida é a manifestação da presença de Deus. A religião não faz isso. Na verdade, foi isso que Jesus Cristo veio também combater. Por que a religião, gente? A verdadeira religião, dita por Tiago, irmão de Jesus, a verdadeira religião é transformação de vida, e porque somos transformados, nós cuidamos de gente, amamos e servimos pessoas, e porque temos vida transformada, nós amamos e servimos pessoas, nós agradamos a Deus. A verdadeira religião não é seguir um conjunto de regras. O que a religião faz? Segrega. A religião, ela exclui. Na religião, mulheres e homens são condenados e apedrejados. Hoje, podemos não ser apedrejados fisicamente, mas por causa da religião, quantas pessoas são apedrejadas e machucadas por causa da religião? Porque seguir regras não muda ninguém. Nós não confiamos no poder da regra, nós confiamos no poder do Espírito Santo que transforma uma pessoa. No poder do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas magoadas por causa da religião. Mateus, ele diz uma coisa interessante, ele registra as palavras de Jesus. Jesus contra isso, contra esse sistema de homens, essa tentativa de seguir regras humanas, essa tentativa de encaixar pessoas em um ambiente onde regras humanas tentam mudar pessoas. Ele diz assim: ai de vós, ai de vocês, Mateus 23, 13, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Jesus veio restaurar esse relacionamento. Pessoas comuns como eu e você, imperfeitas, mas que precisam dele. O relacionamento com Deus é a gente desfrutar desse amor dele, saber que ele me ama, ele ama a minha vida, ele ama a sua vida. Jesus, ele veio salvar a gente da morte para a vida. Ele veio nos salvar da condenação para a justificação, mas ele veio salvar relacionamento com Deus. O que acontece quando a gente se relaciona com Deus? Primeiro, no relacionamento com Deus, a gente começa a viver a nossa verdadeira identidade.
No relacionamento com Deus, a gente começa a viver a verdadeira transformação, porque é impossível alguém estar na presença de Deus e desfrutar da manifestação da presença de Deus e com o coração aberto não ser transformado. Quando a gente tem relacionamento com Deus, o nosso propósito de vida é restaurado. Nosso propósito de vida é restaurado. Na presença de Deus a gente vai perceber que só por meio de Jesus. Quando Jesus se apresenta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus sendo o caminho, o conhecimento, esse conhecimento de Deus. Jesus é o caminho, o conhecimento de Deus. Você quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Você quer saber, você quer conhecer sobre Deus? Olha para Jesus. Será que Deus me ama? Olha para Jesus. Será que Deus me perdoa? Olha para Jesus. Será que Deus se importa comigo? Olha para Jesus. Jesus é esse conhecimento de Deus. Eu e você, a gente só consegue chegar para Deus, se relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas Jesus é a verdade sobre Deus, o caminho para Deus, a verdade sobre Deus, e Jesus é a vida de Deus. É a vida de Deus. Por isso que o único que tem poder de abrir a boca e dizer o seguinte: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai ter, é um estilo de vida. E hoje a gente está nesse espetáculo de Natal para celebrar essa salvação. Eu e você, a gente pode viver cada vez mais essa liberdade da natureza de Deus. A gente pode viver cada vez mais a justiça de Deus, essa graça de Deus, esse ambiente onde não existe mais condenação na minha vida e na sua vida por causa de Jesus. Não é mérito meu, não é esforço meu. Por causa de Jesus, eu e você, a gente poder desfrutar desse ambiente maravilhoso que é a presença de Deus, é a presença de Deus. Pai, obrigado pela vida de cada um, pelo coração de cada um. Deus, eu oro, Pai, Deus, por essa manifestação da Tua presença. Obrigado, Deus, pela vinda de Jesus, pelo nascimento de Jesus, porque Ele veio, Senhor meu Deus, se encarnou, trouxe a vida de Deus para a gente, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Amém. Eu não posso terminar. A propósito, a gente ainda não terminou o espetáculo, viu, gente? Não saia, não se levanta, a gente vai dar continuidade ao nosso espetáculo. Mas eu não posso passar, para a nossa programação sem orar por você. Mais uma oração. Fazer Jesus Cristo teu Senhor e teu Salvador. Quando a gente escuta essa mensagem, Jesus sempre vai exigir, a palavra é, Jesus sempre vai exigir uma resposta. E qual é a resposta correta para eu e você? A gente dar diante de uma mensagem que Ele é o Salvador, fazer dele o Senhor e o teu Salvador. Não é mudar de religião, a religião A para a religião B, não é um convite para ser membro de uma igreja, mas é você reconhecer que pecado não sai com sabão, com terapia. Glória a Deus pelos terapeutas. Perdoar pecado só existe um, o nome dele é Jesus Cristo. Transforma uma vida, só existe um, e o nome dele é Jesus Cristo.